Fala aí galera do canal Edu Mototurismo, tudo bem? Conforme prometido no último vídeo da minha viagem de moto lá para Foz do Iguaçu, a pedido de um inscrito e amigo Wellington, vou falar um pouquinho para vocês com relação à viagem, mas com relação ao tipo de moto que você pode fazer essas viagens, os custos que eu tive durante todo esse período, com relação também à quantidade de pedágios, quantos pedágios eu paguei até chegar lá em Foz do Iguaçu saindo de São Paulo, a distância entre os postos de gasolina, alguns pontos que eu tenho que tomar mais cuidado, com relação também à estadia, e se vale a pena você fazer a viagem de uma forma direta ou se vale a pena parar também em alguma cidade. Com relação também ao estado das pistas, será que as pistas estão boas para ir até lá, ou tem partes que estão mais buracadas? E também com relação às opções de passeios, já que lá é uma região de tríplice fronteira, tem Brasil, Paraguai e Argentina, e todas elas estão muito próximas, vale muito a pena. Então, se você quer ver todas essas informações, até para você se programar para a sua próxima viagem, assista esse vídeo até o fim, dá seu like, pode postar comentários, mesmo que sejam críticas, eu aceito elas como críticas construtivas, tá bom? Um abraço e valeu! Bom, com relação ao tipo de moto, qualquer tipo de moto você pode ir até Foz do Iguaçu. Existem muitas pessoas que têm preconceito, eu não vou com uma moto 250, não vou com uma moto também 150 cilindradas. Eu, por exemplo, hoje eu tenho uma moto, uma Big Trail, uma Tiger Explorer 1200, mas se eu não tivesse uma moto grande dessa, eu poderia ir com qualquer outro tipo de moto. As estradas daqui até lá são estradas que não vão exigir de você uma moto tão forte, tão potente. Eu posso falar que tanto na ida quanto na volta eu devo ter precisado de motor mesmo assim para fazer uma ultrapassagem a 140, 150 por hora, cerca de 3, 4, 5 vezes. Então não existe a necessidade. Não deixe de realizar os seus sonhos, os seus passeios, independente se for para Foz do Iguaçu, para onde quer que seja, não deixe de realizar os seus sonhos porque você não tem uma moto potente. Isso eu digo, qualquer tipo de moto você pode fazer as suas viagens. Claro que você não vai ter o mesmo tipo de conforto que eu tive, você não vai ter a mesma força para fazer uma ultrapassada igual eu tive, mas, cara, o seu sonho tem que ser realizado e vai que vai. Bom, com relação ao horário de saída, a minha viagem eu saí daqui de São Paulo por volta das 4 da manhã. A minha ideia era chegar em Cascavel, que fica aproximadamente 900 quilômetros daqui de São Paulo. Só que eu comecei a ir, passei por Londrina, passei também lá por Maringá, estava cedo ainda, acho que era por volta de 2, 3 horas da tarde, e eu tava com o corpo descansado, então eu parei para almoçar, comecei a andar de novo, vi que o corpo estava bem, cheguei em Cascavel, era cedo ainda, acho que era por volta das 16 horas. Aí eu peguei e falei, já tá muito próximo mesmo de Cascavel, vou direto, e fui. Então a minha viagem, eu saí daqui de São Paulo às 4 da manhã, cheguei lá em Foz do Iguaçu no hotel às 19. Fiquei aí praticamente 15 horas na estrada, né? Só que teve, por exemplo, lá em Maringá eu parei para almoçar, demorei um pouquinho mais, fiquei mais de 1 hora lá parado. Mas a ideia é você rodar lá os seus 200 quilômetros, dar uma parada para dar uma descansada, esticar um pouquinho a perna e continuar a viagem. Então foi uma viagem gostosa e eu estava me sentindo bem fisicamente. Eu costumo fazer exercícios físicos, correr bastante. Então assim, em questão da quilometragem, se vale a pena ou não ir até Foz do Iguaçu direto, depende muito do seu corpo. Se você está se sentindo bem fisicamente, começou a sentir que o seu corpo está cansado, está começando a cansar, a melhor coisa é parar, porque começa a diminuir a sua atenção com relação ao trânsito, a sua paciência. Então, começou a sentir cansaço, para. Eu, quando estava chegando lá em Foz do Iguaçu, eu já comecei a sentir que o meu corpo estava começando a cansar. Então, mesmo se eu fosse seguir viagem de lá, eu iria parar porque já estava começando a chegar no meu limite. Então, é muito pessoal, você tem que sentir do seu corpo. E outra, eu estava viajando sozinho. Normalmente eu viajo com minha esposa, dessa vez ela não pôde ir.
Mas se eu tivesse com ela, por exemplo, com certeza eu teria parado no meio do caminho, ou em Maringá, ou em Londrina, que são praticamente lá metade do caminho, para poder descansar, porque, a judiação da esposa, né? Então, você tem que colocar muito na ponta do lápis. Vale a pena eu ir direto? Eu tô bem descansado, tô bem fisicamente para isso, tô bem psicologicamente para isso. Se tudo der ok, cara, vai que vai. Mas se não tem problema nenhum, para. O que eu achei assim que não foi legal é porque assim, eu fiquei praticamente o dia todo andando, fazendo uma média boa. Falar a verdade assim, curtir a viagem, curtir paisagem, dar uma paradinha, tomar um café, puxa, eu vou parar num lugar legal, olha que cidade bacana. Isso eu não fiz, então na ida não foi tão legal, tão prazeroso por esse motivo. Fiquei muito dedicado a andar sem curtir. Na volta, aí sim, eu parei um pouquinho mais, tinha alguns pontos lá que eu parava, descansava, batia papo com alguém, sabe? Foi mais prazeroso. E na volta eu dormi lá em Londrina. Caso você queira ir direto, então você toma seus cuidados com relação ao cansaço, ao corpo, dorme bem, se alimenta bem. Mas se você quiser parar, para essa viagem eu aconselho vocês pararem ou na cidade de Londrina, que é a metade do caminho. Lá em Londrina, na volta, eu fiquei no Hotel Royal Londres Royal. É um hotel até de motociclistas, tá? Os donos são motociclistas, eles me pararam lá, a gente bateu bastante papo. Preço justo, assim, cerca de R$130. Eu não tenho tanta frescura para ficar em um hotel muito chique, como eu só vou mais para dormir, então assim, eu paguei cerca de R$130. E tive café da manhã, um hotel super aconchegante, banheiro limpo, camas, deliciosas, maravilhosas, então vale bastante a pena, tá? Outra coisa que é bem importante antes de você fazer a sua viagem é você estudar bastante o seu percurso. Faz uma busca lá no Google, vê a distância, a relação entre postos de gasolina. A primeira dica que eu dou, por exemplo, quando você sai daqui de São Paulo, quando você está por volta lá de 200 quilômetros já rodados, tem um posto de gasolina que é o Rodoserv, é uma rede enorme de postos de gasolina e também de pontos de alimentação. Lá você tem gasolina. Passou dali, o próximo posto de gasolina é cerca de 60 a 80 quilômetros. Então eu lembro a primeira vez que eu fui com a Harley Davidson, eu passei esse posto, acabei perdendo a entrada e o próximo já era cerca de 80 quilômetros. E 80 quilômetros mais, a minha gasolina já estava começando a acabar. Então eu cheguei já na reserva no próximo posto. Então a minha moto, a Harley Davidson na época, ela rodava lá cerca de 300 quilômetros com um tanque de gasolina. Hoje em dia tem motos que tem o tanque de gasolina menor. Então, de olho nisso, isso daí é uma dica bem importante. Com relação às pistas, é tapete daqui até lá. Não tem nenhuma pista assim esburacada que eu tenho que tomar cuidado, não. Todas as pistas são muito bem cuidadas. Mas por quê? Porque todas elas são pedagiadas. Exceto a Castelo Branco, quando você sai daqui de São Paulo, apesar dela ter pedágios, são muitos pedágios, os pedágios daqui da Castelo Branco, moto não paga. Então é a parte boa. Só que terminou a Castelo Branco, ela vai pegar lá em sentido a Ourinhos, aí o bicho já começa a pegar. Nossa, eu vou chorar. Pode chorar. Então tem pedágios lá de R$3,90, até aí não é muito, mas vai ter pedágios lá de R$9, R$13, e é um na sequência do outro, é muito pedágio mesmo. No finalzinho eu vou colocar para vocês a tabelinha, os custos, quanto eu gastei para vocês se localizarem um pouquinho mais, mas com relação a pedágio gasta bem, tá bom? Falando agora um pouquinho com relação a hotéis, eu não tenho muito costume de reservar hotel antes, porque assim, eu gosto de curtir a viagem, cara. É que dessa vez eu fui direto porque eu tava bem fisicamente, tava descansado e fui. Mas, por exemplo, cara, passa numa cidadezinha que você achou legal. Putz, eu quero ficar aqui um dia nessa cidade. E aí, você já reservou o hotel lá pra frente? Como é que faz? Eu tenho o costume de levar no meu celular lá os aplicativos Hotel Urbano, Decolar,
E aí eu reservo na hora, cara. Praticamente todas as cidades que eu já fui viajar, eu reservei tudo na hora pelo aplicativo. E hoje em dia a gente tem essas facilidades que antigamente os motociclistas não tinham. Então, assim, é um ponto positivo. Lá em Foz do Iguaçu, o hotel que eu fiquei propriamente o Hotel Foz do Iguaçu, ele fica na Avenida Brasil. O legal dele é a questão do preço, né? Também era por volta de 130, 140 reais que eu paguei por dia. Café da manhã, piscina, academia, cheio de frescura. Só que ele é um hotel antigo, mas muito bem cuidado, só é antigo. A localização dele, pra mim, é a melhor localização que tem lá em Foz do Iguaçu, porque ele fica do lado de um terminal de ônibus, do lado do shopping, próximo da rodoviária. Ele é um hotel que para você ir de lá para o Paraguai, né, ali na Ponte da Amizade, cerca de 3 quilômetros. Para você ir dali para a Argentina, provavelmente é uns 8 quilômetros. Dali para o aeroporto, uns 12 quilômetros mais ou menos. E até as Cataratas do Iguaçu também cerca de 14, 15, 16 quilômetros, mais ou menos isso. E é legal porque se você chegou cansado, não quer dirigir, não quero encostar na minha moto, deixa ela lá descansando um pouquinho, que foi igual eu fiz, você pode chegar lá, você tá do lado do terminal de ônibus, então de lá você tem ônibus para tudo que é lugar. Quer curtir a noite no Paraguai, você vai. Quer curtir a noite na Argentina, você vai de ônibus. Quer ir pra Catarata, quer ir para o aeroporto, quer ir pra usina de Itaipu, e eu recomendo bastante. Tem muita coisa legal lá. No Paraguai é legal as compras, né? Tem bastante compras. Claro que você tem que pesquisar sempre o limite para você trazer quanto que eu posso trazer de bagagem. No Paraguai à noite tem algumas baladas, cassinos também, vale muito a pena. Na Argentina tem muito restaurante, churrascaria, tem o Duty Free ali na Argentina. Aquele ponto da Argentina que tem ali próximo de Foz do Iguaçu é a região nordeste da Argentina. Então ela não é uma região muito rica, igual é lá embaixo em Buenos Aires. Então assim, é uma cidadezinha mais simples, chama Porto Iguaçu. Dali você também tem as cataratas, que eu recomendo, pra mim é um dos lugares mais lindos que eu já fui no Brasil. Chega a arrepiar, assim, cara, como que você pode ver a criação de Deus, um negócio tão lindo daquele, eu recomendo muito. Então assim, cara, é um passeio maravilhoso. Recomendo a todo mundo fazer de moto pelo menos uma vez, faz no seu ritmo, não precisa ser igual eu fiz, numa cacetada só. Vai parando, principalmente se você tiver com esposa, respeita ela, vai conhecendo, cara. Putz, é uma bagagem que você ganha enorme, cara. Você vai ver muita coisa linda daqui até lá. Obrigado por você ter a paciência de ter ficado até o fim aqui me escutando. Curta, compartilha com seus amigos. Pode colocar mensagens, mesmo que sejam críticas boas, críticas ruins. E lá na descrição eu vou colocar então os custos, quanto eu gastei. Vou colocar aqui nesse momento. Mas também vou deixar lá na descrição para você os custos. Vou te dar 2 dicas de hotel também. O que eu passei lá em Londrina e o hotel que eu tava também lá em Foz do Iguaçu. Obrigado, valeu por tudo, um abraço e até mais. Fui, vamos acelerar. Where we summer on my mind.